Quem nunca se pegou pensando, nossa, o que aquela pessoa pode ter pensado de mim? Nossa, aquilo que eu fiz, que vergonha. Isso ficar martelando um bom tempo aí na sua cabeça. Eu aposto que com certeza em algum momento você passou por isso. Porque é possível sim nós darmos menos relevância a essa possibilidade do que os outros podem pensar sobre você. Porém, não é algo natural do ser humano. Naturalmente, ao longo da vida, nós vamos aprendendo a fazer essa valorização da opinião do outro, ou essa valorização até mesmo do que o outro pode pensar sobre você, mesmo que você nunca saiba o que ele pensou. Então eu fiz até um roteirinho aqui, vou deixar as minhas anotações aqui em cima, para que eu consiga lembrar de passar todos os temas muito importantes que eu anotei aqui para te entregar hoje. Então vamos lá. Pense só, sabe quando você tá num grupo de pessoas e você fala uma coisa que pra você é muito engraçada, mas ninguém riu? E aí depois você fica pensando nisso. E quando você chega naqueles encontros familiares, principalmente quando você acabou de conhecer uma pessoa, você vai conhecer lá a família, você chega lá e você olha pra sua roupa e você percebe, nossa, eu tô nada a ver com esse povo. E começa a se sentir super incomodada com aquilo. Pois é, esse tipo de situação é muito comum. Ou quando você é solteira ou é separada e aí você começa a conviver com aquelas pessoas que estão sempre em casalzinho, nossa, isso começa a dar um incômodo e você começa já a pensar, nossa, o que os outros estão pensando de mim, que só eu não tenho namorado, ou eu que sou a única separada, meu Deus, o que pode ter acontecido comigo? Então, são pensamentos que acontecem relacionados a uma preocupação com a opinião do outro e principalmente com essa possibilidade de ter uma opinião que às vezes nem acontece, né? Para você ver como que a gente pode ir longe com os nossos pensamentos. Eu vou te provar como para nós é muito importante essa preocupação com os outros. Então imagina que você tá de salto alto, você tá andando numa calçada e você tropeça. Você tropeça e você cai. Quando você percebe que você caiu e você levanta, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Será que você vai olhar para o seu joelho para ver o que aconteceu? Olha, o seu joelho pode estar até doendo, mas eu te dou a certeza que a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Deixa eu olhar, deixa eu observar se ninguém me enxergou caindo. Gente, isso já aconteceu comigo. E eu me lembro perfeitamente de eu ficar assim com fogo nas bochechas, ficar vermelha, a olhar para o lado para ter certeza que ninguém viu eu cair na calçada. Então veja, só depois você vai se dar conta do tanto que você se machucou e do que tá doendo, mas aquele instante, aqueles primeiros segundos, a sua preocupação está com o fato de se alguém viu você passando uma vergonha, né? Então, quando nós fazemos nós passamos por esse tipo de situação, nós desenvolvemos esse sentimento, que é o sentimento da vergonha. Né? Então, toda vez que você se sentir envergonhada, ter aquela sensação que você está sendo inadequada, pode ser que você esteja muito preocupada com o que os outros podem estar pensando de você. E aí eu trago o seguinte questionamento: será que vale a pena ter tanta preocupação com o outro? Será que essas pessoas são tão importantes assim? Até mesmo nesse caso que eu te falei de ter tropeçado na rua, que aconteceu comigo, naquele momento não tinha nenhuma pessoa conhecida. Se alguém tivesse visto, e alguém deve ter visto, eu caindo na calçada, gente, será que eu sou tão importante assim para essas pessoas que elas ficariam pensando em mim o tempo todo? Então veja como nós acabamos fazendo uma supervalorização dessas situações, nós damos um super valor para pessoas que na verdade não têm tanta importância assim. Se você parar para observar, as pessoas que são importantes na sua vida são muito poucas. E como que você percebe quem é importante na sua vida? Aquelas pessoas que estão com você no momento de dificuldade, aquelas que ligam para saber como você está, se você está precisando de ajuda. Essas pessoas que estão ali, principalmente nas suas dificuldades, são as pessoas que realmente importam. E você vai observar que para pessoas que realmente você importa, elas não vão te julgar tanto assim, porque elas gostam de você. Então, quanto mais vínculo você tem e quanto mais você acaba se expondo de forma verdadeira, você não vai ser tão julgado assim quanto você espera que seja, porque essas pessoas têm um vínculo, têm um afeto por você. Então, observe que muitas vezes essa preocupação, ela acontece com pessoas que não têm tanta importância assim. E um outro ponto de vista muito interessante sobre isso, a primeira vez que eu li sobre isso, eu estava até fazendo faculdade ainda,
Foi naquele livro, um livro de capa laranjada, que ficou best-seller muito tempo nas livrarias. O título dele é meio feinho, mas ele é bom. Se chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Naquele livro tem um capítulo que fala mais ou menos assim: você não é tão importante assim. Quando nós entendemos que de fato nós somos só mais uma pessoa vivendo com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, tristezas, frustrações, somos só mais uma pessoa no mundo tentando sobreviver, nós percebemos que nós não somos tão exclusivos e tão importantes assim, né? E quando nós utilizamos isso para esse julgamento alheio, para essa preocupação com os pensamentos de pessoas que são até mesmo desconhecidas, você vai perceber, poxa, realmente, qual a importância que eu tenho para essas pessoas? Será que elas vão me julgar assim por tanto tempo? Será que elas vão chegar nas casas delas e vão ficar falando de mim? Será que elas vão publicar num jornal sobre mim? Então é um questionamento muito importante, que nem sempre você também tem a importância que você acha que tem. Assim como nem todas as pessoas que você dá importância têm essa importância do nível que você acha que elas têm. Como exemplo, eu quero contar uma história de uma pessoa que eu atendi. Na verdade, nós estamos em processo de conclusão. Brevemente eu vou perder mais uma cliente, porque ela está super bem. E isso é ótimo. Ela já me autorizou a utilizar o exemplo dela em outras situações, mas eu não vou citar nomes e nem dados que ela possa ser identificada por uma questão ética. Então é o caso de uma mulher que fez um curso superior que ela escolheu na época, mas depois que ela começou a fazer essa faculdade, ela percebeu que não era tudo isso que ela imaginava. Ela acabou não tendo afinidade com o curso, mas ainda assim terminou para não desagradar os pais e os familiares que criaram uma super expectativa nela. Ela era uma das primeiras pessoas na família que estava conseguindo cursar um nível superior, então você imagina o nível dessa cobrança. E aí o que aconteceu? Ela se formou, viu os colegas exercendo a profissão, crescendo, tendo sucesso, e ela nunca conseguiu exercer porque ela odiava aquilo, né? Porém tinha muita dificuldade em assumir isso. E foi deixando o tempo passar, e muito frustrada, até quando ela precisava falar sobre a formação dela, era algo muito difícil. E aí, nesse momento, ela vem para fazer terapia comigo, né? Ela participou dos meus atendimentos. E aí, nós identificamos que, poxa, tá bom, você já identificou que você não tem tanta afinidade assim, vamos tentar descobrir uma outra afinidade. E aí, trabalhamos essa questão de orientação profissional, interesses e tudo mais, e ela descobriu uma outra área de interesse. E aí, ela acabou fazendo um outro curso, que não é um curso superior, mas é um curso profissionalizante. E está dando seus primeiros passos profissionais nessa nova área, com muito mais felicidade, muito mais prazer, né? E é por isso que eu falo que eu perco os clientes depois de um tempo, porque eles ficam bem e não precisam tanto assim de mim, o que é ótimo, na verdade, né? Uma brincadeira que eu faço. Então, que processo essa pessoa precisou passar para conseguir encontrar a sua realização, para conseguir encontrar a sua felicidade na área profissional? Ela precisou passar pelo fato de que ela desagradaria as pessoas. E ela ficou, gente, 5 anos presa nesses questionamentos do que estava acontecendo naquele momento. Então, o que a minha família está pensando de mim, que eu fiz a faculdade e não estou exercendo. Então, isso era um julgamento diário na vida dela. E também com o julgamento, o que minha família vai falar, vai pensar de mim, caso eu não exerça nunca a minha profissão e eu mude os rumos da minha vida profissional. Então, eram várias modalidades de preocupações com o julgamento das outras pessoas, com o que os outros poderiam estar pensando sobre ela, que deixava ela cada vez mais insegura. Então, quanto mais nós fomos fortalecendo essa autoconfiança, esse posicionamento e entendendo que ela precisava fazer esse posicionamento, quando ela finalmente conseguiu fazer, foi uma sensação de libertação. Então, às vezes, precisamos passar por alguns rompimentos, e são rompimentos até mentais. Romper com essas ideias fixas que você pode ter, que você pode estar carregando há tanto tempo, de que as pessoas estão te julgando o tempo todo, ou de que as pessoas podem estar pensando mal de você. Observa como sempre nós levamos para um lado mais pessimista. É muito difícil você e eu e todo mundo pensar assim: nossa, será que fulano está pensando bem de mim? Será que fulano deve ter gostado de mim, deve estar falando bem nesse momento na casa dele. Não, a gente não faz isso. A gente pega sempre pro lado negativo, porque é uma tendência nossa de fazer isso, natural,
Para quê? Para nos colocar para baixo e para alimentar esse sentimento de insegurança. Observe que muitas vezes você pode estar concentrada mais nos outros do que nas suas próprias necessidades. Vou contar um exemplo aqui para ilustrar sobre a aparência física, que fica mais fácil de visualizar quando é algo físico, né? Então imagine uma moça que ela tá saindo da sua adolescência, né, lá pelos 18 anos, e aí ela gosta de rock, ela sempre tá vestida de preto, usa all-star, cabelo escuro, é o estilo dela. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, a fulana fica tão bem assim? Ela tem um estilo próprio. Aí o que acontece? Uma prima dessa moça vai se casar e ela foi convidada para o casamento. Quando vai no casamento, ela não sabe o que usar e aí ela começa, meu Deus, o que os outros vão pensar de mim? Eu não posso ir vestida desse jeito. O que ela vai? Vai lá, aluga um vestido de cetim cor-de-rosa com laço, glitter e coloca um salto. Quando as pessoas olham para essa moça lá nessa festa de casamento, vai parecer que ela tá fantasiada de outra pessoa, porque ela não se identifica com aquele estilo. E aí o que acontece? A chance de ela se sentir ainda pior, porque ela não estará bem com o estilo que ela está vestindo naquele momento, com a roupa que ela está vestindo naquele momento, é muito grande, o que acaba alimentando, sendo sempre um alimento para a insegurança. Então vamos pensar, qual seria uma forma mais correta de essa moça lidar com essa situação, já que parece que ela tem um estilo muito despojado que não combinaria com um casamento? Hoje tem formas de você adaptar. Então, ela poderia sim ter escolhido um vestido, mas que tivesse uma cor mais apropriada. Hoje a gente já sabe que é super possível usar uma cor preta no casamento. Ou uma modelagem que fosse mais moderna, mais despojada, que ela até pudesse usar um tênis, que é uma marca registrada dela nesse caso, né? Então, veja, mas para que ela consiga fazer isso, para que ela conseguisse fazer isso, ela precisaria desligar as suas preocupações. Eu vou do meu jeito mesmo e não tô nem aí pros outros, né? Vai lá e adapta no seu estilo, já que é um evento formal, é um casamento, pede uma roupa diferente, mas ainda assim ela conseguiria imprimir o seu estilo próprio, sua identidade, sua autenticidade naquele evento, né? Então esse seria um jeito mais certo. E você só encontra esse jeito mais correto quando você pensa nas suas necessidades. Quais são as minhas necessidades em primeiro lugar do que a necessidade dos outros? Você só consegue se conectar com você, com aquilo que realmente importa, quando você está alinhada com as suas necessidades, alinhada com os seus valores. Enquanto você estiver alinhada com as possíveis necessidades dos outros, você não vai se encontrar nunca. Infelizmente, essa é a realidade. Diante de todo esse assunto que eu trouxe até agora, eu separei 4 estratégias para que você consiga aplicá-las a partir de hoje nesse quesito de preocupação em relação às outras pessoas. Então, a primeira estratégia é você questionar a importância das pessoas na sua vida. Toda vez que você se pegar preocupada com alguém ou com o que alguém pode pensar sobre você ou julgar, etc., sempre questione, tá? Essa pessoa realmente é importante para mim? Lembra o que eu falei? Como descobrir isso? Na hora da dificuldade, na hora do perrengue, na hora que eu tô precisando. Essa pessoa está aqui comigo, ela está preocupada? Porque se for uma pessoa muito presente na sua vida e que tá te direcionando sempre para o bem, peraí, pode ser que ela tenha uma opinião importante para eu escutar, né? Então, talvez seja uma pessoa que eu preciso ouvir e avaliar, né? Não estou falando que você tem que ouvir e acreditar em tudo, mas você pode ouvir e avaliar se ela tiver uma importância real na sua vida, porque eu garanto para você que as pessoas que têm uma importância real são muito poucas quando você coloca na ponta do lápis. A segunda estratégia está relacionada com o seu questionamento sobre a sua própria importância. Então, quando você também estiver ali preocupada com o que os outros podem pensar sobre você, para um pouquinho e reflete. Será que eu sou tão importante assim para essas pessoas? Realmente, eu significo tanto assim para que elas me julguem o tempo todo? E aí você vai perceber que se as pessoas não têm uma relevância tão alta assim, caso elas não sejam tão importantes assim,
elas podem te julgar, que não vai acontecer nada. Você já pensou nisso? Que as pessoas podem pensar mal de você e que não acontece nada, que as pessoas podem te julgar e não acontece nada. Não acontece nada se você estiver conectada com você. Então, isso é muito importante. Começa a observar a consequência dessa preocupação, a consequência desse possível julgamento. Você vai ver que muitas vezes não tem consequência nenhuma. É tudo só da sua cabeça. Você está preocupado, você está sob controle de algo que está só aqui dentro da sua cabeça, na maioria das vezes. O terceiro ponto: mantenha o foco nas suas necessidades, nos seus valores, naquilo que realmente importa para você, porque afinal só você sabe o que é viver aí dentro da sua pele. Você já parou para pensar que você pode ter marido, namorado, filho, amigo, pai, mãe, irmão, irmã, mas que ninguém sabe o que é viver aí dentro de você? Ninguém sabe. Então, você, mais do que ninguém, precisa valorizar as suas necessidades, ouvir as suas necessidades e ligar menos para os outros. E aí eu vou te falar, vou te contar um segredinho extra que eu nem tinha colocado aqui no meu planejamento. Quando você passa a ter atitudes mais de acordo com as suas necessidades, aquele ranço que você sentia de algumas pessoas diminui. Porque você fica tão segura de si, você tem tanta certeza do que é bom pra você, do que não é, de quais são os seus limites, enfim, o que dá certo, o que não dá, que você passa até a relevar quando surge um comentário desagradável. Você passa a pensar assim, nossa, coitada dessa pessoa, é o melhor que ela consegue fazer. Que triste, né? Que triste. Exercitar até esse sentimento de pena é bom de vez em quando. Então eu sempre trago para esse ponto: valorize as suas necessidades e se conecte com você. E isso vai fortalecer muito a sua autoconfiança e isso vai irradiar de forma positiva até mesmo para você estar muito mais de boa, muito mais relaxada nos seus relacionamentos, até nos mais difíceis. E o quarto ponto que eu separei aqui no meu roteiro é sobre os pensamentos. Você já pensou que um pensamento é só um pensamento? Quem faz atendimento comigo já está cansado de escutar isso, que eu utilizo muito isso nas sessões para ensinar as pessoas a lidarem com os pensamentos. Um pensamento é só um pensamento, é algo que não existe. Então, toda vez que você traz para o racional e passa a fazer os seus questionamentos, você vai ver que você vai saindo do mental. Pode observar que na maioria dos meus conteúdos eu falo sobre trazer para a realidade, sair um pouco dos pensamentos. Por quê? Porque a base da insegurança feminina, ela está aqui dentro, ela está atrelada às crenças, aos seus pensamentos. Então, quanto mais você conseguir lidar com esses pensamentos e essas crenças, mais você estará aberta para aprender outras estratégias que fortalecerão a autoconfiança.